Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fran Casal. Eu sou a Lica e hoje eu vou fazer uma leitura para vocês de tarô, direções de como vai ser o mês de setembro. Temos aqui 3 sóis. Um é o sol dourado, o outro é o sol azul e branco, que é o número 2. E o outro é o sol lilás com roxo, que é o número 3. Então, nós temos o sol 1 dourado, o sol 2 azul com branco e o sol 3 lilás. Eu vou dar para vocês 5 segundos para vocês escolherem um. O sol 1, o sol 2 e o sol 3. Pode pausar o vídeo, sinta a energia, pensem no mês de setembro, naquilo que está afligindo vocês, em alguma dúvida que você tem, que você gostaria de uma resposta. Então, você tem que se concentrar bem para escolher o sol, ok? Vou fazer então a leitura do sol 1. Vou tirar os outros dois daqui. Para quem escolheu o sol 1, que é o dourado, a vela vermelha para o amor, a vela branca para o equilíbrio, para a paz, para a energia. Vamos ler um pensamento para você. Aleatório. Vou focar na energia do mês de setembro para quem escolheu o sol 1. Vou escolher a mensagem do lado direito. O que falta no mundo em que vivemos... Olha, eu tô lendo aqui. O que falta no mundo em que vivemos não é o pão. Há muito mais pão do que os que podem ser comidos pelos homens. O que falta é amor, que impulsiona os homens a repartir o pão que há. As pessoas não compartilham nada hoje em dia. Poucos compartilham. Então, vamos lá. Eu acredito muito nas leituras, tanto invertidas como em posições normais. Então, o que eu faço? Eu gosto de misturar assim. Certo? Misturar assim. E escolher aleatoriamente. Então, vamos ver a energia para o consulente que escolheu o sol dourado para o mês de setembro. Vamos lá? Olha, aqui tá um embrulho aqui de carta, hein? Carta 1. Ó. Carta 2. Carta 3. Carta 4. Carta 5. Vou juntar aqui novamente. Vamos ver a leitura. Então, vamos lá. A primeira carta saiu o Cavaleiro de Copas invertido. A
A carta 1 significa o seu passado recente, tá? Carta 2, o presente, saiu 4 de copas invertido, que significa o seu presente. Carta 3, o seu futuro, o eremita. Carta 4, o seu consciente, que é o Ás de Copas. E a carta 5, que saiu para você, o 2 de Espadas. Então, vamos começar a leitura. Essa carta aqui, o Cavaleiro de Copas, indica que você tem intenções românticas com alguma pessoa. Mas essa pessoa, ela é imatura. Ela não tem intenções, ela não deixa claro para você o que ela gostaria. Então, como você não tem muitas coisas claras dessa pessoa, você não sabe realmente as intenções dessa pessoa, ao mesmo tempo que você acha que é alguma coisa relacionada a um compromisso, ou a uma parceria, ou a, se você for casada no caso, a ter confiabilidade na pessoa, essa pessoa te dá também um pouco de maturidade, um pouco de incerteza. O 4 de copas indica que vai vir para você, invertido, novas oportunidades. Você vai ter novas situações, menos negatividade na sua vida. Você vai ter mais disposição para agir durante o mês de setembro. E junto com o eremita, você está meio introspectivo, você tem que pensar um pouco, refletir, talvez até pela influência da carta 1, do Cavaleiro de Copas, dessa incerteza que você está em relação a esse amor. Amor também não precisa ser necessariamente só o amor de um cônjuge, pode ser um amor de família, pode ser um amor de irmão, um amor de amigo. É alguma pessoa que está próxima a você, que você não sabe muito bem as intenções dela, que você não consegue identificar se realmente vale ou não a pena, se realmente aquela pessoa está sendo sincera, se realmente aquela pessoa te dá um equilíbrio para você continuar. Então o eremita, ele diz justamente isso, dá uma pausa durante o mês de setembro, ou pelo menos nos primeiros 15 dias, já que nós tiramos agora para você no início do mês. Reflita um pouco, relaxe, ouça uma música que te remeta a um lugar gostoso, faça uma oração, procure um equilíbrio, sinta a natureza, peça orientação, tá? Geralmente eu gosto muito de pedir orientação em sonhos. Antes de você dormir, feche os olhos, peça para que o seu anjo da guarda, se você, por exemplo, volta de São Bento, sempre tem um São Bento comigo. Se você for devoto de algum santo, peça para aquele santo, ou aquela entidade, dependendo da religião que você ou um espírito protetor, para que ele te oriente durante o sonho, ou durante a tua intuição. Às vezes a gente tem uma intuição forte, que a gente sabe, às vezes, que não é a pessoa, ou que aquela pessoa não está sendo honesta, mas a gente tem uma mania de insistir. Então, reflita se realmente vale a pena insistir, se vale a pena você acreditar. Talvez essa pessoa já tenha cometido erros com você no passado, e você dá chance, dá chance, dá chance. Então, você, para viver um relacionamento na corda bamba, não é legal, né? Então, é bom você refletir um pouco e acreditar mais na sua intuição, tá? Você costuma ter uma intuição muito forte, você que escolheu essa leitura, essa tiragem. O Ás de Copa tá dizendo aqui que você vai ter um novo começo de emoção, de reflexão, de ânimo, uma para novos amores, para novas mudanças. Talvez essa reflexão que você faça aqui
você vai colocar as cartas na mesa, você vai chegar a falar o que você deseja, se tá bom, se não tá bom para você, se você quer continuar ou não quer continuar. É hora de você tomar o seu rumo, é hora de você tomar o seu caminho. E isso vale também, por exemplo, para o teu trabalho. Se você não está satisfeita com o teu trabalho, se você trabalha muito, se você se dedica muito, se você não tem o reconhecimento que você gostaria de ter, nada é eterno, tá? E todo mundo morre. Então tudo tem um ciclo. Talvez seja a hora, quem sabe agora, já que o AIS mostra para você novas oportunidades, novo começo, novas inspirações, novos sentimentos de família, talvez seja a hora de você criar coragem e mudar isso em você também, tá? E querer começar um novo futuro para você, tá bom? E o 2 de espadas tá dizendo aqui que você às vezes é muito egoísta em alguns sentimentos. Você às vezes não consegue desapegar. É como se você acreditasse dentro de você que você consegue mudar, que você consegue, de alguma certa forma, organizar isso aqui. Mas, como eu disse, tudo tem um fim, tudo tem uma alteração, tudo tem um ciclo, tá? Então, se você fica desgastado, você fica desgastada, né? Você fica triste, você fica cansada, você fica exausta de tudo, às vezes está sobre você. Mas é que você também é uma pessoa teimosa. Você também acredita no teu potencial a tal ponto de que você não quer mudar, de que você não aceita que as pessoas talvez tenham chegado a um fim. Mas eu não estou dizendo que seja um fim de um casamento, um fim de um namoro, um fim de um trabalho. Não, você tem que se determinar o fim. Se uma pessoa está com uma atitude que você não gosta, você tem que colocar um fim naquilo. Chegar e falar, não quero, não gosto, não estou satisfeita no meu trabalho, o que eu posso fazer para mudar? Porque esse ciclo aqui, em volta de você, eu vejo que essas pessoas dependem muito de você. Você é o norte dessas pessoas, da tua vida. E quem é o teu norte? Quem que te orienta? Quem que te ajuda? Então reflita, sente, coloque, pega um caderno, coloque lá minhas metas do mês de setembro, conversar com fulano, explicar o que eu não gosto, ver a minha relação no trabalho como tá, se eu quero continuar, se eu não quero, se eu tô feliz, se eu não tô, entendeu? Então assim, reflita bem. Você tem todo o potencial, você é uma pessoa iluminada. Você tem esse potencial, tá bom? O As de Copas também, como eu disse, né, junto com o 4 de Copas aqui, é um recomeço de oportunidades, tá? Como eu acabei de falar para você, mas você depende de querer. Depende de você querer essas oportunidades, tá bom? Então eu acredito nisso. Como eu falei, são essas orientações que eu tenho para você. Reflita sobre a tua vida, pare um pouco de ser base de tudo, pare um pouco de querer controlar tudo, querer que as coisas sejam do teu jeito, ou acreditar demais que você consegue, porque a gente, no caso, nós somos humanos, né? Nós temos também a nossa carga de exaustão, a nossa carga de proteção e a nossa carga também de limitação, tá bom? Vai ser um mês, então, para você de reflexão, mês de setembro. Nas finanças, você é uma pessoa equilibrada. Se você está procurando um emprego, um trabalho, vai vir um recomeço para você, mas depende da tua mudança.
Inverta essa energia, acredite no seu potencial, acredite que você pode atrair um emprego, acredite que você pode atrair um namorado, acredite que você possa atrair novos começos. Acredite em você, entendeu? Eu tô sentindo que você tá muito para baixo, muito desanimado, mas a carga em cima de você é grande, tá bom? Mas acredite, vai ser um mês tranquilo, no sentido que se você refletir, se você se analisar, se você colocar como prioridade, vai se abrir para você, ok? Muita luz para você, muita sorte, e eu tenho certeza, com fé, que você consegue, tá bom? Muito obrigada, um beijo. Agora nós vamos ler o segundo elemento, que foi o solzinho azul e branco. Novamente, como eu falo, vamos embaralhar aqui do meu jeitinho, né? Deixa eu tirar até um pouquinho aqui, porque eu sou meio estabanada, gente. Como será o mês de setembro para as pessoas que escolheram o segundo elemento, o solzinho azul? Como será o mês de setembro para as pessoas que escolheram o solzinho? E assim, gente, eu não sou taróloga profissional, tá? Leio porque eu gosto mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Carta 1, 8 de espadas. Carta 2, a temperança. Carta 3, o 10 de copas. Carta 4, o eremita, novamente. Carta 5, a sacerdotisa. Vamos lá, então. A leitura para quem escolheu o coração 2. O 8 de espadas. Você está se sentindo preso, restrito ou em dificuldades financeiras. Você não tem muita clareza de como proceder, de tomar uma decisão, você está completamente confuso ou confusa, né? Em relação ao caminho a seguir. A como agir, a como melhorar. De repente você está com gastos extras que você não esperava. Ou o teu trabalho não vai muito bem. Eu vejo aqui, às vezes, a minha intuição, a área de vendas, você às vezes não está vendendo tanto que precisava vender, os gastos aumentando, ao mesmo tempo, às vezes você quer trocar de trabalho e não sabe se vai dar certo, se não vai, ou às vezes você está desempregado e está numa dificuldade financeira, claro, eu imagino. Então, essa carta ela remete muito a obstáculos financeiros, a dificuldades financeiras. E então o que eu tenho para dizer para você, calma, não tome decisões precipitadas, não vá no impulso, não se jogue de cabeça, não acredite muito em falsas promessas, tá? Me veio isso aqui agora. Pessoas às vezes que querem te iludir com falsas promessas em relação a dinheiro, investimentos. Tenha um pouco de calma, tá? Tenha um pouco de calma, valorize um pouco mais a sua intuição também. Você é calejado ou calejada já, né? Em relação a finanças. Então, assim, fique um pouquinho mais calmo,
tá? Um pouco mais recluso. Você tá impaciente, né? Você tá em conflito interno. É como se você tivesse para explodir, tá? Então você tem que, às vezes você até briga, às vezes você fala alto, às vezes você pode perder a paciência com uma pessoa. Você tá meio que relutante em encarar a realidade, a ter que fazer realmente uma mudança, ou a ter que acreditar no teu potencial. Então você é uma pessoa às vezes muito teimosa. Você às vezes também é uma pessoa muito reluta e você não tem muita paciência. Você é muito imediatista. Então vamos ter um pouquinho de paciência no mês de setembro, pelo menos nos primeiros 15 dias. Vamos ficar um pouquinho mais confiante. Você é meio São Tomé, tem que ver para crer. Então vamos ficar um pouquinho mais confiante no poder que você já plantou, naquilo que você já fez, naquilo que você já cultivou. Entendeu? Você também tem que dar paciência para o ciclo voltar até você. Porque se você planta competência, se você planta prestatividade, se você planta orientação, uma hora você tem que colher, mas não é do dia para a noite. Então acredite um pouco também em você. Tanto é que o eremita, como eu disse para outra leitura, significa isso, a pausa, a reflexão, o sentimento, a avaliação do que é melhor e o que não é melhor para você. Então, relaxa um pouco também. Até ficou mais ou menos parecido com a outra leitura. Mas você é uma pessoa muito, não diria materialista, mas você gosta muito de dinheiro, você gosta muito. Quem não gosta? Mas talvez essa sua necessidade seja muito maior do que aquilo que você realmente possa ter, do que aquilo que você realmente possa conseguir ter nesse momento. Eu estou dizendo que você não pode conseguir eterno, não pode ser melhor, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse momento, aquilo que você tanto deseja na parte financeira vai depender muito da tua paciência, da tua tranquilidade, da tua aceitação, da tua postura também, tá? Controla um pouquinho. Esse encaixe difícil que você tem entre os desejos e a sua realidade, tá? Você tem que se comunicar mais, você tem que colocar um pouco mais de falas e não muito de ações, entendeu? Para as pessoas também terem abertura com você. Às vezes eu sinto que você é uma pessoa muito fechada, você é uma pessoa muito de poucas palavras. E aí, como as pessoas não entendem muito o que você quer, você parte, às vezes, até para ignorância. Não pode ser assim. Porque o nível de entendimento de uma pessoa, ela não é igual com todo mundo. Às vezes você fala, isso aqui é vermelho. A pessoa fala, não, para mim isso aqui é rosa. A outra fala, não, para mim isso aqui é laranja. Às vezes o outro fala assim, não, isso aqui para mim é cinza. Porque às vezes o cara é daltônico. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, a gente tem que também ter um pouco mais de, de abertura para falar com as pessoas, de como falar com as pessoas. Entenda, se coloque no lugar da outra pessoa. Se imagine como a pessoa, como você se sentiria se alguém reagisse com você às vezes. Eu sinto às vezes que você é muito impulsivo ou impulsiva, muito imediatista. Pare. Às vezes, numa conversa, às vezes você chegar pro seu chefe e falar assim, ô chefe, eu não estou satisfeita em como isso aqui está acontecendo, mas eu tive uma ideia. Se a gente, por exemplo, fizesse isso aqui, isso aqui, isso aqui, o chefe, nossa, que ideia legal. Eu tô desempregado, tudo. Então tá, então, se às vezes, por exemplo, eu tenho 20 anos de profissão numa coisa, igual vendas, eu vou falar por mim. Às vezes você tem uma igual, eu fui vendedora 30 anos da minha vida.
E agora eu tô começando uma nova fase. Não quero mais vender, eu quero ganhar dinheiro de outras formas. Então você tem também que se dar a oportunidade de começar com outras coisas. Mas você tem que pedir ajuda, você tem que aceitar ajuda, você tem que entender que ninguém é uma ilha, que você também precisa de orientação, que você também precisa de apoio, entendeu? Então vamos deixar um pouquinho de ser turrão, turrona, né? Vamos ser um pouquinho mais tranquilo, aceitar mais, gerir melhor esses conflitos com você mesmo. O Eremita fala justamente isso, tenha paciência, reflita um pouco sobre isso. Passe um tempo sozinho com você, reflita sobre essas decisões, tá? Aqui no caso, ó, por exemplo, a tua saúde, você tem uma saúde boa, né? O 10 de Copas fala aqui que você tem uma saúde boa, que você tem uma saúde física, uma disposição legal, você, você tem essa energia estável, né? Só fique um pouquinho atento com uma dependência emocional. Porque às vezes você é dependente emocional dessa situação. Sabe, às vezes você é dependente emocional das pessoas, mas você não se abre com as pessoas, você não diz para as pessoas. E quando você quer dizer, às vezes você não consegue falar e você fica nervoso ou nervosa. E aí, então tá bom, então deixa. Mas aí lá por dentro você tá destruído, ou destruída, né? Você tá se sentindo assim, puxa, mas ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô falando. Será que é tão difícil assim me entender? Então, o mês de setembro vai ser um mês assim. Eu vejo que você está muito focada na tua parte financeira, é o que me aparece aqui, que é o imediato para você nesse momento. Reflita um pouco sobre a tua posição, sobre o teu jeito de ser, como você se comporta. Será que eu estou me comportando legal? Será que as pessoas que estão em volta de mim me entendem? Ou será que eu já tenho aquela fama de ser uma pessoa difícil de lidar? Uma pessoa que está sempre ali em conflitos? Já que você tem essa saúde, essa energia, essa vitalidade, casa muito com aquilo que eu falei. Vamos tentar uma coisa nova. Vamos tentar uma posição nova. De repente, se você é vendedor... Me veio muito vendedor aqui. Se você é um vendedor ou se você, às vezes, nunca trabalhou com venda, eu acredito que para vocês, esse caminho de vendas aqui é um caminho, assim, mais ou menos direcionado. Se você é desempregado e nunca trabalhou com vendas, eu sinto que, às vezes, é a tua oportunidade de parar de insistir numa coisa que você vê que não dá certo e começar a trabalhar com isso, a mudar. E se você é um vendedor que já faz muito tempo que está vendendo e que já não aguenta mais, né, que já está numa situação assim de limite, ou você muda de produto, ou você muda de empresa, ou você muda de profissão. O ciclo, gente, a palavra ciclo, ela é cíclica, ela é giratória. Como eu disse para vocês, nada é eterno, tudo se transforma. Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, o eremita indica que você tem que ser um pouco mais introspectivo, passar um tempo sozinho, reflita sobre as suas decisões, busque a sua sabedoria interior, reserve momentos para você, faça a sua estratégia, coloque no papel. Eu falo isso, gente, quando a gente escreve, o primeiro passo para a gente materializar um sonho é escrever o sonho. Se o sonho fica na tua cabeça, ele não se materializa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é materializar aquele sonho. Então pega um papelzinho, um caderninho, compra um caderninho e escreva lá. Mas não é um sonho, comece no dia 1, sonho para essa semana. Ou, por exemplo, sonho para o dia de hoje. Escreve lá, eu gostaria de pagar uma conta atrasada, sei lá, de tantos mil reais. Sonho para a semana.
Eu gostaria de receber uma proposta de trabalho. Sonho para o mês. Eu gostaria de já receber o meu primeiro salário, ou aumento de salário. Sonho para o ano. Sabe assim, sonho para a vida. A gente tem que ser assim, a gente tem que focar. Porque o mundo hoje, nós temos que ter muita disciplina emocional. Porque se a gente for no oba-oba de todo mundo interfere na nossa vida, todo mundo acha que pode dar um palpite na nossa vida, mas na hora que a gente fala da vida de alguém, nós somos errados. Então, assim, o que eu tô falando são coisas que me vêm à cabeça. Eu espero que faça sentido para quem escolheu esse, o solzinho azul, tá? E por fim, a sacerdotisa, né? Então revela que você também tem uma forte intuição. Você vai ter sinais você vai ter percepções, você vai ter sinais de que aquilo que você pensa, de que aquilo que você intui tá para acontecer. Tá entendendo? Então você tem que refletir também. Eu acredito que para essas duas leituras aí seria um pouco mais de reflexão, de fé em si mesmo, de acreditar. Porque a sacerdotisa, como a figura diz, ela já é uma figura de liderança, né? Então ela diz isso, que você tem que dar importância à sua intuição, acreditar também em você e ter paciência. Seja uma pessoa de paciência. Se você não é, aprenda a ter. Se você não acredita, comece a acreditar. Deixa eu ler aqui para você um pensamento, porque eu esqueci no começo da leitura. O que você tem para falar para mim, para esse meu impacientezinho? Ou essa impacientezinha que tá fazendo essa leitura agora? Vamos lá. A graça é algo que faz surgir em mim o amor pelos outros. Tenho um meio infalível de saber se estou ou não na graça. Se notar em mim amor pelos outros, estarei vivendo na graça. E se esse amor crescer em mim, estarei crescendo na graça. A graça é, portanto, algo tangível, como também é o amor pelos outros. Então, é como se ele dissesse assim: eu sou uma pessoa seca, eu sou uma pessoa fria. Se eu tiver de bem com a pessoa, se eu tiver agradando a pessoa, se eu tiver feliz com a pessoa, é sinal que aquela pessoa está em graça de mim. É sinal que aquela pessoa faz parte da minha vida, eu gosto daquela pessoa. Mas às vezes o seu jeito de mostrar essa graça, como eu disse, seja uma forma seca, um amor seco, um jeito turrona. Então eu acho que meio que casou muito bem com isso. Boa sorte para você no mês de setembro, um ótimo mês. E ó, paciência, tá bom? Agora vamos para a terceira leitura, a última. A velhinha já tá até acabando. O coraçãozinho, ó. O solzinho roxo. Solzinho roxo. Vou colocar aqui o solzinho roxo. Deixa eu só embaralhar assim um pouquinho. Olha aqui, gente. O baralho nem entra. A energia do baralho tá meio... Olha, a carta nem entra. Olha aqui. Tá estático o baralho. Deixa eu... Como será o mês de setembro na
na parte financeira, amorosa, de saúde. Para quem escolheu o solzinho 3. O que vocês têm para falar para os consulentes em relação ao mês de setembro? O que eles precisam saber em relação ao mês de setembro? Ó, vou tirar as duas. Isso aí me veio na cabeça para tirar as duas, tá? Vou tirar as duas. Aqui. Carta 1, 8 de espadas invertido. Carta 2, 9 de ouros invertido. Carta 3, 5 de espadas invertido. Carta 4, 3 de ouros invertido. Carta 5, 3 de espadas, posição normal. Agora eu vou ler aqui. Como será o mês de setembro? Ou deu uma dica, na verdade, uma orientação às pessoas que escolheram o solzinho 3 para a leitura do tarô. Não há quem mais cristianize do que Cristo em pessoa. A comunhão é a terapêutica divina, preventiva ou curativa. Cristo não faz a transfusão do seu próprio sangue. O que quer dizer isso? A comunhão é terapêutica e divina, ou seja, a comunhão com você mesmo, tá? Quando você mesmo se comunga, por isso que eles falam, às vezes Deus não está na igreja, às vezes Deus está dentro da gente. Então, se você é uma pessoa, acredito que seja uma pessoa muito religiosa, pelo que eu vi aqui, faça essa comunhão com Deus, com Cristo, né? Peça para Ele, agradeça a Ele tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você tem, agradeça a tua intuição, agradeça a tua família, agradeça o seu casamento, o seu relacionamento, agradeça os seus cachorros, parece que você é uma pessoa que gosta muito de animais, como eu, então agradeça também, não só peça. É o que eu intuí agora nessa leitura. Então vamos lá. 8 de espadas. Você tem que sair um pouco, você tem que se libertar desses bloqueios que você tem, dessas limitações que você tem. Você consegue romper um impasse financeiro que você tem nesse mês de setembro. Você vai ter novas opções, novos caminhos, novas intuições, tá? Que até então não estavam muito claros para você. Mas na parte financeira, nesse mês de setembro agora, você vai ter aí uma orientação. Você vai ter uma ajuda ou alguma coisa que estava tempos escondida. Às vezes um currículo que você mandou, às vezes um negócio, um cliente que você tentou um negócio há muito tempo, uma dívida às vezes que você tinha para receber, alguma coisa que estava oculta, que estava escondida, que estava esquecida, vai aparecer para você nesse mês de setembro, nessa parte financeira, tá? Mas não seja precipitado, tá entendendo? Por exemplo, às vezes vem muito aí, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô te devendo 1.000, mas eu te pago 500. Ah, não, mas se não for 1.000, eu não quero. Então é aí que eu tô falando, agradeça. Reflita um pouco, puta, faz quanto tempo que eu não recebo? Então eu vou receber 500, agradeço, ó, obrigado. Às vezes é um cliente que está devendo, eu passei muito por isso, às vezes é um cliente que está devendo a gente há tempos, que já está até na listinha lá das perdas da empresa, o cara precisa comprar de você de novo, aí ele pega e manda lá uma mensagem, e aí, meu amigo, como que você tá? Tudo bem? E aí, como é que tá meu crédito? Aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa, hein? Mas às vezes ele te paga um pouco para comprar, aí você fala que não, se você pagar aí 70%, eu te libero à vista.
Porque hoje em dia, igual eu falei, tudo é um ciclo, né? Às vezes quem a gente ajudou vai precisar da nossa ajuda. E aí, como é que a gente fica? Então, financeiramente, você vai ter o rompimento de um impasse financeiro que você estava. Às vezes era alguma coisa que você está querendo muito assim, mas não vai, não consegue. E você está, ó, lenhando, como diz aqui na minha região, para que isso seja feito e vai, tá? E vai. Mas não se precipite, tá bom? Não seja uma pessoa precipitada. Você tem uma dependência emocional excessiva. Você é muito inseguro nas suas relações. Você tem medo de solidão. E às vezes esse teu medo atrapalha as suas oportunidades. Às vezes essa sua insegurança atrapalha essas oportunidades de você chegar para a pessoa e falar: olha, você está me devendo. Olha, eu te emprestei, você não me pagou. Olha, na própria entrevista de emprego, eu sou capaz, eu sei fazer esse trabalho, me dá essa oportunidade, faça esse teste comigo, me dê essa confiança. A gente às vezes precisa disso, às vezes a gente precisa pôr isso para fora. Então você é uma pessoa que tem essa dependência emocional. Você precisa sempre da aprovação do outro. Você sempre precisa que a pessoa diga: ah, eu te amo. Ah, você é lindo ou linda. Ah, você é bom profissional. Ah, você é um ótimo pai, uma ótima mãe. Ah, mas a gente tem que entender que isso atrapalha a tua autoestima. Você tem que trabalhar a tua autoestima. Você tem que acreditar no teu potencial. Tá entendendo? E não colocar a pessoa, o teu trabalho no pedestal, como se aquilo fosse mais importante do que você. E não é. Isso aqui só faz parte da tua vida. Isso aqui é um meio de você ganhar dinheiro. É a tua esposa, é o teu marido, são os seus filhos. Mas eles não são mais importantes do que você tá bem. Entendeu? Então, às vezes, você se doa demais, você depende demais da aprovação das pessoas para seguir. Então, vamos ter um pouquinho também de autoestima, né? De amor próprio. Levantar, acordar, falar: ah, eu sou, para não falar um palavrão aqui, eu sou, né? Top da galáxia. Porque às vezes a gente jogar a expectativa da nossa vida no outro faz com que a gente se diminua tanto, 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 e quando você vê, você tá o pó. E aí você fala assim: ai, tá vendo? Não deu valor pra mim. A pessoa não deu valor pra mim. Fiz tudo pela pessoa, mas a pessoa não deu valor pra mim. Você já viu aquele ditado que quem tem sempre quer ter mais? Então, se você dá tudo, a pessoa está acostumada a receber tudo. A pessoa não está acostumada a receber pouco. A pessoa está acostumada a receber tudo. Então, se a pessoa recebe tudo, ela sempre vai querer tudo, 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 tudo. Se você faz um almoço, está sempre um banquete, e a pessoa come o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Aí um dia você chega e fala assim: ah, não, hoje eu não vou fazer almoço, não. Hoje eu tô a fim de comer um miojo. Ah, mas se eu casei, por exemplo, para almoçar, não casei para comer miojo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Se você chega no serviço, sei lá, o teu horário é às 8, você chega às 7 horas, seu horário é às 6, você sai às 8. Ah, fulano, eu preciso de você fim de semana, ok? Ok. Ah, fulano, eu preciso que você fique aqui até 10 horas, ok? Ok. Ah, fulano, esse mês deu tanto de comissão, mas eu não vou poder te pagar tanto, eu vou poder te pagar só tanto, mês que vem eu te pago o resto. Ok. Aí o dia que você chega e fala assim: então, o senhor tá me devendo tanto. E eu te devendo? Não, imagina, tal. Ah, então se você não tá satisfeito, pode ir embora. Então, você tem que ser um pouco menos dependente emocionalmente. Menos dependente emocionalmente, tá? Invista em coisas que te dê prazer. Se você gosta de ler, se você gosta de escutar música, se você gosta de pintar Bob Goobs lá, não lembro nem o nome do negócio, mas seja aquilo que te dá prazer.
Invista em você também. Se coloque no pedestal, né? A sua saúde aqui, ó, você tem... vive afetada por causa disso. Ou afetado, né? Você vive com energia baixa. Você vive com a autoestima baixa, com a energia baixa. Levanta cansado e dorme cansado. Então você tem que retornar esse equilíbrio. A partir do momento que você se der valor, se você se colocar no pedestal, claro, você não tem que abrir mão das pessoas. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo para você abrir mão de marido, abrir mão de filho, abrir mão de trabalho. Não é isso. Mas é deixar também um pouco de viver 24 horas em função dos outros e viver um pouquinho. Pelo menos umas 12, entendeu? Se os seus filhos são maiores, chegam e falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje é vocês que vão cozinhar para a mamãe. Ah, vamos fazer o seguinte, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. E hoje é mais difícil ainda porque parece que hoje a gente não pode pedir nada para ninguém. Não pode pedir para filho, não pode pedir para marido, não pode pedir para esposa, que tá todo mundo o tempo inteiro só reclamando, se vitimizando, né? Mas a partir do momento que você diminui um pouquinho, por exemplo, ah, não tem suco na hora do almoço? Ah, esqueci, faz aí. Ó, lava o prato que eu não vou lavar, hein? Aí chega na hora, lava o prato. Se você for diminuindo aos poucos, se você for controlando aos poucos, ó, hoje eu não posso chegar às 7 horas não, eu tenho que chegar no meu horário normal. Dá às 6 horas então, eu tenho que sair porque eu tô com um problema particular. A própria empresa vai sentir isso. O teu próprio casamento vai sentir isso. Às vezes você tá com um namorado, você liga lá 20 vezes por dia. E aí, meu amor, o que você tá fazendo? Onde você tá? O que você tá fazendo? Você me ama? Você me adora? Eu fiz isso pra você. Ah, eu fiz o doce que você gosta. Ah, eu pus a roupa. E a pessoa fala, legal. Mas não é que essa pessoa não gosta de você. Não é que a empresa não admira você. É porque você quer que aquela pessoa, que aquela empresa, que aquilo ali seja devolvido do jeito que você faz. E aí você tem essa frustração. E aí o que acontece? Dor de cabeça, é dor nas pernas, é inchaço, é insônia, é apetite de mais ou apetite de menos. E você vai miando, ficando assim, cruadinha, ou encruadinho, né? Então, você para de ficar se julgando. Ah, eu não. Será que é porque ele não me ligou? Porque eu não sou muito bonita ou bonito? Será que ele não vai dizer que me ama? Será que ele arrumou outra pessoa? Será que não sei? Para. Reflita um pouco. Opa, peraí, a pessoa não me ligou, a pessoa pode estar trabalhando, a pessoa pode estar numa reunião, sei lá, acabou a bateria. A pessoa às vezes não quer ligar mesmo. Então vamos ter um pouco de amor próprio também, né? Vamos ter um pouquinho de amor próprio. Você tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar em equipe. Você é uma pessoa muito emocional, dependente emocional. Você tem dificuldade de trabalhar em equipe. Você sempre quer uma recompensa. Ah, eu faço isso, eu quero receber isso. E isso te dá uma desmotivação tão grande, uma sensação de que você não está rendendo, uma sensação de que você não está sendo reconhecida. Como eu falei, como se o seu namorado não te reconhecesse, a sua família, a sua esposa, a sua namorada, seu trabalho. Porque você colocou essas pessoas lá em cima, você colocou elas como um pedestal, uma perfeição. E não é assim. A gente tem que saber ouvir feedback. Por exemplo, o que eu tô falando aqui agora. Às vezes você fala assim, essa mulher é louca. E fala só, vou até pausar o vídeo, vou tirar isso aqui. O que essa mulher tá falando? Porque você tem dificuldade também de ouvir as pessoas chegarem pra você e falar assim, olha, não é que eu não te ame, é porque não deu pra te ligar. Ou eu não sou, por exemplo, a pessoa às vezes não é de falar eu te amo toda hora, mas ela chega pra você e te abraça, aquele abraço
gostoso, apertado ali. Cara, aquilo ali vale mais do que a pessoa falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes, por exemplo, o seu chefe chega pra você e fala assim, ó, fulano, nossa, parabéns, você é um funcionário exemplar, você faz tudo ótimo, você é maravilhoso, maravilhosa, enfim. Não, às vezes ele chega pra você e fala assim, ó, vou te passar essa conta aqui que nós estamos com um problema, porque eu sei que você resolve. Tá entendendo? Porque a pessoa vai dar valor naquilo que você faz sem chegar e falar. Ela vai te dar, ó, fulano, ó, eu vou te passar isso aqui, você consegue me ajudar? Porque eu sei que você resolve. Puta, o cara te chamou de competente. Tá entendendo? Então você tem também que parar de querer isso das pessoas. Querer que as pessoas fiquem te reconhecendo ou fiquem dizendo que você que te ama, que te quer, que te adora, que você é muito bom, porque isso atrasa a tua vida. Faça o bem sem querer receber de volta. Entendeu? Pare de se decepcionar. Você tem que lidar, você tem que saber lidar com perdas, decepções, separações. Tá entendendo? Então você vai superar. Às vezes, por exemplo, você tá vivendo em um momento de separação, de rompimento, de perda de alguma coisa. Porque, igual eu falei, a pessoa não me valorizou, a pessoa não me retornou, a pessoa não sei o quê. Mas e aí? Não tem quem errou, não tem quem estava errado, não tem o que aconteceu de errado. Sabe? Seja honesta, seja comunica, fala assim pra pessoa, fala, olha, é, eu tô decepcionada. Sabe por que eu tô decepcionada? Porque eu coloco você lá em cima e você me coloca aqui. Aí a pessoa vai chegar pra você e falar assim, não, mas não é que eu te coloco aqui, é porque você quer que eu esteja aqui. E o que eu te ofereço tá aqui. Só que você não enxerga que o que tá aqui dele é às vezes muito mais do que ele já ofereceu pra todo mundo. É o que ele oferece. É porque às vezes aquela pessoa é uma pessoa seca, às vezes aquela pessoa não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa dependente. Às vezes aquela pessoa tem tanta certeza do amor que você tem por ela, que ela tá tranquila, que ela tá de boa, que ela tá ciente de que você gosta dela. Então ela não tem que falar pra você. E ela acha que como a pessoa tem certeza de que você gosta, a pessoa entende que você também tem essa certeza. A pessoa acha que você também está consciente dessa certeza. Então, se você está enfrentando um momento de separação, de dor, de tristeza, haja de forma clara. Se coloque um pouco menos dependente disso, se coloque um pouco menos triste. Se coloque um pouco menos triste, um pouco menos depressiva ou depressivo. Liberta-se desse bloqueio que você tem. Sabe? Planeja com cuidado as suas decisões impulsivas. Eu vejo que a pessoa é uma pessoa impulsiva, sabe? Resolva esses conflitos que você tem, que drenam a sua energia, que promove a sua tristeza. Tenha hábitos de paz, de introspecção. Por exemplo, se você está no trabalho, converse com as pessoas do seu trabalho. Fala, olha, o que eu posso fazer para melhorar? O que você acha que a gente pode fazer? Aceite os feedbacks. Encare também que as pessoas decepcionam a gente. As pessoas decepcionam a gente. Tá? Porque a gente às vezes cria uma linha assim, ó, a pessoa vai fazer isso comigo. Aí de repente a pessoa não faz. Ah, mas a pessoa me decepcionou. Então, o que eu indico para você do fundo do coração? Que você pare de ter muitas expectativas e
pare também de colocar essas pessoas como o centro do universo. Se coloque também como centro do universo. Aceite feedback, aceite o retorno das pessoas, tá bom? Principalmente em relação ao dinheiro, como eu falei, você vai ter aí alguma solução aí de alguma coisa anterior, né? Mas agradeça, tá? Agradeça. Agradeça pelo aquilo que você tem. Que é igual eu falei, mais ou menos, isso agora, como eu falei do negócio da gratidão, né? De colocar a Cristo. Então, às vezes é o teu negócio. Ah, a pessoa não dá aquilo que você quer, na intensidade que você quer, então agradeça o que você tem. Porque às vezes o que você tem, as outras pessoas não têm nada. E eu não tô falando de bens materiais, eu tô falando de atenção, eu tô falando de carinho, eu tô falando de profissionalismo, eu tô falando de inteligência, eu tô falando de postura. Ela até apagou, você viu, né? Então, muita sorte para você, um ótimo mês de setembro. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo até agora, até o final. Deixe seu like, se vocês não conhecem o meu canal. Eu tenho vários vídeos lá, eu e meu esposo. E se vocês gostaram da minha leitura e quiserem que eu leia mais, coloque nos comentários se o que eu falei bateu com vocês, que eu vou adorar ler novamente, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau.